Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor da vitória da seleção brasileira por 3-0 contra o Chile. É uma seleção brasileira que chama atenção na convocação, né? Às vezes muito mais por quem não foi convocado do que por quem foi, né? Que é no caso do Neymar. Nós vimos toda uma certa polêmica envolvendo o Neymar, que inicialmente dizia-se que ele não tinha condição física, porém, no jogo do Santos ele disse que tinha condição física e foi mais uma opção técnica, então ficou uma certa polêmica em torno disso. Na minha opinião, eu creio que o Neymar nesse momento ele não deveria estar na seleção, porque eu creio que na seleção tem que estar os melhores do momento. Muito embora o Neymar seja o único craque da geração dele do Brasil, eu creio que nesse momento ele não está fazendo por merecer uma convocação, porque o nível dele ainda não está 100%. Ele não está sendo o Neymar que ele costumava ser nos seus tempos, nem na passagem anterior do Santos, muito menos na passagem pela Europa. Então, até que ele consiga recuperar a questão física e até a questão técnica um pouco, eu sinto ele com um pouco de falta de ritmo de jogo. Eu creio que até que ele consiga completar essa recuperação total dele, ele não deveria ser convocado. Muito embora para uma Copa do Mundo eu o convocaria, porque eu creio que ele é um jogador extremamente experiente, extremamente decisivo e ele tem personalidade. Ele é um jogador com uma grande personalidade para jogos grandes, jogos decisivos. Então, mesmo se fosse para deixar ele na reserva, ainda assim eu o convocaria. Posto isso, nós tivemos um jogo contra o Chile, um jogo que foi totalmente dominado pelo Brasil, uma vez que a seleção chilena também é bastante frágil, né? Vai terminar essa eliminatória como lanterna dessa classificatória. Então o Brasil teve um adversário onde poderia testar suas peças. E começou muito bem. Começou com uma boa intensidade de jogo. Eu quero destacar o Estevão. O Estevão que mostrou também que tem personalidade, foi para cima. Pareceu bastante até que nós que somos palmeirenses, na época que ele jogava no Palmeiras, né? Realmente partindo para cima, com bastante personalidade, com bastante habilidade também, né? Que é uma das grandes características dele. Então, creio eu que na data de hoje ele está como um dos nomes fortes para ser convocado para a Copa do Mundo. E hoje, mais uma vez, ele mostrou isso e também fez o seu primeiro gol com a camisa da seleção brasileira. Após uma jogada do Rafinha, que finaliza, o goleiro consegue pegar a bola sobe e não entraria, e ele dá uma meia bicicleta para conseguir empurrar ela para o gol. Então ele mostra bastante recurso, mostra que é um jogador diferenciado. Então é uma grande expectativa que a gente tem. Não tenho certeza se ele poderá ser o titular, condições ele tem, mas vamos ver como ele se desenvolve na Europa. Ele está iniciando seu trabalho no Chelsea, teve um início bom, porém ainda ele precisa ser mais experimentado no futebol europeu para ganhar esse nível de intensidade, né? Esse nível que a Europa tem, para ele poder jogar na seleção e ser o titular. Eu creio que potencial para isso ele tem e creio que vai desenvolver ainda mais jogando no Chelsea. O Brasil, nesse primeiro tempo, tem domínio total da partida. Ele consegue deixar o Chile com bastante dificuldade, o Chile que já não é uma boa seleção, e o Brasil realmente domina todas as ações ofensivas. Ainda no final do primeiro tempo, nós temos um festival, na minha visão, de trapalhadas por parte do juiz, porque primeiramente ele expulsa o jogador do Chile por uma jogada que totalmente, na minha visão, uma falta muito normal, uma falta de jogo, totalmente sem maldade para mim. Ele vai lá e expulsa, foi totalmente surpreendente, tanto para mim, creio que até pela reação do jogador também para ele. Então ele vai lá, quando a gente vê no replay fica muito óbvio que o lance não era para expulsão. Ele vai lá, analisa no VAR e realmente retira o cartão vermelho e dá o cartão amarelo. Sendo que para mim nem para amarelo esse lance era. Para mim era uma falta normal, segue o jogo, cobra-se a falta e segue. Porém, ele tem a fama, né?
eu fui descobrir durante a transmissão, de ser um árbitro que também é muito rígido, mas independente, ele pode ser rígido que for, eu creio que aquele lance não há modo de se olhar e dar cartão, para mim, nem amarelo. Depois disso, nós tivemos um lance também envolvendo o Casemiro, onde ele dá um pisão no jogador chileno. Eu creio que depois desse lance do jogador chileno expulso por praticamente nada, todos nós ficamos muito preocupados que ele pudesse ser expulso também, porque ele acaba pisando no jogador, na minha visão, até sem querer. Eu creio que ele não prestou atenção, ele achou que ele estava pisando na bola e pisou no jogador. E também vai custar caro para ele, porque ele vai ficar de fora da partida contra a Bolívia, que é a próxima partida que o Brasil vai fazer, na altitude. Creio eu que o primeiro jogo do Ancelotti na altitude. Então ele vai ter um teste aí muito grande, porque é uma altitude, na minha visão, onde sequer poderia se jogar um jogo de futebol, né? 4.100 metros. Então realmente, para quem não está acostumado, é muito complicado. É uma altura realmente que dá uma vantagem muito grande para a seleção boliviana. Posto isso, no segundo tempo, nós tivemos um Brasil que também teve o domínio de jogo, porém não conseguia converter em gols. Até que o Ancelotti, na minha visão, mexe de forma extremamente bem e coloca jogadores que vêm a fazer total diferença no placar do jogo, que é o Luiz Henrique, que é o ex-jogador do Botafogo. Esse entrou jogando de forma espetacular para mim. Na minha visão, o destaque desse jogo, o destaque individual, porque a partir do momento que ele entra em campo, realmente o Brasil muda totalmente de figura. Ele começa a jogar, imprimir uma velocidade, jogadas individuais espetaculares, domínios sensacionais. Então, para mim, foi o melhor jogador em campo, e olha que nem jogou o jogo inteiro. Então, para você ter uma noção de como ele jogou bem. E é graças a ele que sai esse segundo gol da seleção brasileira. Após uma jogada dele, ele vai lá e cruza para outro jogador que entrou no decorrer da partida, que é o Lucas Paquetá. Ele faz esse segundo gol e tem todo um fator especial, né? Porque o Lucas Paquetá, ele passou por um momento muito difícil, né? Com uma acusação de interferência em resultado por questões de negócio de aposta, né? Então, realmente foi uma questão bastante complicada que prejudicou a carreira dele, só que ele conseguiu provar a sua inocência, conseguiu provar que todas as acusações não eram verdadeiras e conseguiu jogar. Só que, de qualquer forma, a carreira dele foi bastante prejudicada por uma questão de uma injustiça que ele sofreu, né? Porque, ao fim, ele provou que era inocente. Então é um jogador que vem se reabilitar, tem o gol que dá a redenção a ele, e creio que daqui para frente ele possa ter um bom futuro na seleção brasileira, né? Ele faz o segundo gol, um gol que é bastante comemorado, e o Brasil faz o terceiro, né? Novamente com uma jogada do Luiz Henrique, uma jogada individual. Ele finaliza, a bola bate na trave, porém não entra, e o Bruno Guimarães vai lá e empurra ela para a rede. 3-0, com o Brasil jogando bastante bem. Lógico, nós temos que pesar o fator que o Chile é um adversário extremamente frágil, mas de qualquer forma o Brasil fez o que se esperava dele. Foi lá, dominou o jogo e fez o 3-0. Então, uma vitória bastante importante, e agora nós vamos encarar a altitude de 4.100 metros. Então vai ser um jogo bastante complicado, né? Creio eu que não dará para se tirar muitas conclusões a respeito de futuras convocações por esse próximo jogo, mas de qualquer forma esse jogo contra o Chile nos dá uma boa ideia do que fazer. Creio que o Luiz Henrique, o Estevão e também o Bruno Guimarães, creio que eles se destacaram bastante, creio que praticamente asseguraram sua vaga na Copa. Agora vai depender do Ancelotti, né? Nós ainda teremos alguns jogos amistosos até ele compor a lista final que vai à Copa do Mundo, mas de toda forma é um trabalho que vai se encaminhando e, na minha visão, vai se encaminhando bem. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Como é que você analisa esse placar? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.